Fala, gringos! No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores países para morar fora tendo apenas a cidadania brasileira. Vou te explicar por que eu escolhi esses 3 países e o que você precisa fazer para morar lá. Fica aqui nesse vídeo até o final, que eu também vou te mostrar os tipos de vistos que te permitem viver e trabalhar legalmente em cada um desses países, te dando as ferramentas para você aumentar a sua renda enquanto vive num país desenvolvido e mais seguro. Agora vamos lá. Meu critério de escolha para esses países foi baseado em 3 pontos. Primeiro ponto, ter um processo de imigração favorável aos brasileiros. Porque não adianta nada você querer viver num país maravilhoso, desenvolvido, mas que não possui um programa de imigração para brasileiros. Segundo ponto, proporcionar crescimento financeiro e qualidade de vida. Você está deixando seu país, sua família, seus amigos, porque você está atrás de uma vida melhor, certo? Mas isso envolve várias coisas, como saúde, segurança, oferta de emprego, poder de compra e mais um monte de outros fatores. É importante ressaltar que a qualidade de vida está diretamente relacionada ao seu poder financeiro, sim. Dinheiro não pode comprar felicidade, mas ele te dá acesso a várias coisas que poderão te proporcionar mais qualidade de vida e uma maior tranquilidade. Não adianta querer ir para um país que tem saúde e segurança, mas que não tem empregos, ou que os salários são baixos. É nessa hora que você precisa ser racional e prático, para que seu plano dê certo. Terceiro, ter inglês como língua oficial, ou que o inglês seja amplamente utilizado nesse país. Por que inglês? Porque é a língua comum mundial. Você tem muito mais chances de encontrar um país que fale essa língua, mesmo que ela não seja a língua oficial. É o caso da Holanda, por exemplo, onde grande parte da população fala inglês, e o inglês costuma ser o único requisito de idiomas para muitos processos seletivos. Mesmo que você não saiba nada de inglês, você consegue encontrar muita informação para estudar pela internet de graça. Esse foi o meu caso. Eu aprendi inglês sozinho, ouvindo música, assistindo seriado com legenda em inglês. Ah, Igor, mas eu quero aprender italiano ou francês, porque eu acho lindo. Ok, se é o seu sonho morar num país que fale francês ou italiano, vá em frente. Mas tenha em mente que suas opções de escolha serão bem menores. Nesse vídeo eu vou falar do meu top 3, ou seja, os 3 países que eu mais gosto e que obedecem a esses critérios que eu falei até agora. Claro que temos muitos outros países que podem ser ótimas opções também, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que é onde eu estou morando agora. Mas se eu não coloquei é porque ela apresenta um processo de imigração mais complicado para quem não tem cidadania europeia. Vamos lá! Vamos começar olhando para o critério de qualidade de vida. Para analisar a qualidade de vida, eu utilizei o ranking de qualidade de vida da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em português. Se trata de uma pesquisa realizada todo ano, avaliando aspectos como saúde, educação, segurança, trabalho, renda e vários outros critérios de diversos países. Aqui estão os 15 melhores países desse ranking no ano de 2019. Eu vou utilizar essa lista como base da nossa escolha. Eu vou começar falando daqueles que eu não considerei uma boa opção e o porquê. Os primeiros descartados foram os países nórdicos. São países com ótimos índices, geralmente eles estão nas primeiras colocações em relação ao IDH e qualidade de vida. Mas eu acredito que são os mais difíceis de adaptação para os brasileiros, tanto pelo clima quanto pela cultura. Você até consegue se virar só com o inglês nesses países, mas com o tempo você teria que aprender a língua nativa para não se sentir excluído. São lugares muito frios e com uma cultura muito diferente da nossa. Sem falar que o processo de imigração para brasileiros é bem mais complicado quando comparado com o processo para quem já é cidadão europeu. Muitas vezes quem é cidadão europeu nem precisa de visto. Sendo brasileiro, você precisaria que uma empresa patrocinasse seu visto para você poder morar e trabalhar nesse país. O que acontece geralmente para cargos de destaque e com salários mais altos. E isso aumenta os custos de contratação para eles. Aí acaba dificultando para a gente que está só começando ou tem menos experiência profissional. Tirando os nórdicos, agora eu vou falar por que eu cortei esses outros países aqui da lista. Eles já são países mais fáceis de se adaptar e possuem um clima mais ameno. São ótimas opções para quem já tem a cidadania europeia, mas para brasileiros, eles não entram nos meus favoritos por alguns motivos importantes. Alguns países eu tirei pela parte da imigração. São países que não permitem que você trabalhe enquanto estuda, por exemplo. Já outros países eu cortei por causa do custo de vida muito alto e por causa da língua também. É muito mais difícil falar alemão ou francês ou holandês do que inglês. O inglês é mais tranquilo porque a gente já tem um contato diário mesmo morando no Brasil. Sobraram, portanto, os 3 melhores países para brasileiros: Austrália, Irlanda e Canadá. Você consegue comparar esses países de acordo com cada critério de pesquisa no próprio site da OECD. Por exemplo, vamos comparar aqui a Austrália com o Canadá. Eles estão bem próximos em relação à renda e emprego,
mas o Canadá tem maiores índices de segurança e equilíbrio de vida entre trabalho do que os australianos. Você pode fazer essa comparação com diversos países e analisar os pontos que são mais importantes para você. Agora vamos falar de grana e emprego. Primeiro, você vai precisar analisar a sua situação. Você tem formação e experiência em alguma área de interesse, como TI, por exemplo? Isso pode facilitar bastante na hora de conseguir um emprego com salário mais alto. Para ajudar o máximo de pessoas, eu vou partir do ponto que você não tem formação nem experiência. Então, você vai precisar pesquisar os salários dos empregos de entrada, de forma geral. Aqui, eu trouxe o salário mínimo de cada um desses países por hora e os salários médios nas maiores cidades de cada um deles. Só para você ter uma ideia. Todos esses valores estão em dólar para facilitar a comparação. Lembrando que no Canadá, o salário mínimo varia de acordo com o estado. Logo, geralmente, você vai ganhar bem mais do que o salário mínimo federal, que é esse aqui na tabela. Também é importante estudar como é que está a economia de cada país na época que você for e qual é a taxa de desemprego. Você também pode ter uma noção da quantidade de emprego e os requisitos pesquisando em sites de emprego, como Indeed, Monster e LinkedIn. Só que não basta ver apenas salário. Você precisa saber o quanto custa para viver nesses países e em cada uma das cidades consideradas. Para mim, a principal coisa que você tem que ter em mente na hora de decidir onde morar é o quanto de dinheiro vai sobrar no final de cada mês. É isso que te permitirá enriquecer no longo prazo. Veja o meu caso, por exemplo. Se eu olhasse só para o salário, eu teria ido morar em Londres. Mas o custo de vida em Londres é muito mais alto do que aqui em Liverpool. Aluguel, principalmente, é cerca de 3 vezes mais caro em Londres. Então, quando eu coloco na ponta do lápis o quanto eu ganho aqui, tirando os meus custos, me sobra mais dinheiro do que sobraria se eu morasse em Londres. E é esse dinheiro que você vai investir todo mês, esse dinheiro que vai te dar a sua liberdade financeira lá na frente. Você pode ver o custo de vida de cada cidade no site Numbeo. É esse site aqui, ó. Você entra aqui nessa barra e digita o nome da cidade e ele abre todos os custos médios em várias coisas diferentes. Coisas tipo contas, transportes, roupas, supermercado, aluguel, salários. Dá para comparar cidades também. É só vir nessa barra aqui em cima e digitar o nome da cidade que você quer comparar. Ele abre uma do lado da outra, ó. Aqui dá para ver, por exemplo, que o aluguel de um apartamento de 3 quartos em Liverpool sairia por 1.000 libras, enquanto em Londres é em média 3.000 libras, 3 vezes mais caro. Aqui do lado ele mostra a diferença dos preços em porcentagem e também dá para você mudar a moeda para real, para você ter uma noção melhor dos preços. É só vir aqui em cima e mudar para BRL, que os preços ficam em reais. Você toma até um susto, ó. Nas coisas que pareciam baratas, ficam caras. 1 litro de gasolina, por exemplo, que era R$ 1,27, vira R$ 9,00. Mas você também não pode esquecer que o salário mínimo também é cerca de 10 vezes maior que no Brasil. Esse site é muito bom para você ter uma ideia geral dos valores. Ele te ajuda a escolher de forma mais consciente um lugar onde dá para você juntar dinheiro enquanto vive com uma boa qualidade de vida. Aqui estão os custos médios nos 3 países, morando sozinho e em grandes cidades, com apenas os custos básicos. Eu acho que vale muito a pena morar fora dos grandes centros no início, ainda mais quando você não tem emprego garantido. Esse valor aqui da tabela pode cair até pela metade, então vale a pena você gastar um tempo lá no Numbeo comparando cada cidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas Igor, como que eu posso viver nesses países? Com que tipo de visto? Vamos lá. Um dos motivos que eu escolhi esses 3 países para brasileiros é porque eles te permitem trabalhar já com visto de estudante. A Austrália e a Irlanda permitem aplicar para esse visto temporário de trabalho desde um curso de inglês, por exemplo, mais barato. Para o Canadá, você precisaria pelo menos um college, que é ensino superior, para você poder receber a permissão de trabalho. Nesses países, você pode trabalhar 20 horas semanais durante seus estudos, que é o meio período. E durante as férias, você pode trabalhar período integral, 40 horas semanais. Alguns tipos de cursos, como bacharelado, mestrado, doutorado, ainda te permitem prorrogar o seu visto após o fim dos seus estudos, te deixando livre para trabalhar por um período que varia de 1 a 4 anos. Apesar do visto de estudante ser um visto temporário, muitos esquecem que ele pode ser um ótimo caminho para te tornar qualificado para outros tipos de vistos. Você vai utilizar o visto estudante para ganhar tempo, enquanto evolui nos quesitos que você precisa para alcançar a residência permanente. Com ela, você vai poder morar e trabalhar normalmente como se fosse um cidadão desse país, pelo tempo que você quiser. Os programas de residência permanente nesses países são direcionados para profissionais qualificados. O que isso significa? Significa que você precisa ter uma formação dentro das áreas de interesse de cada país, além de experiência e saber falar inglês. Quanto melhor o seu nível em cada um desses atributos, maior a sua chance de ser aprovado para o visto permanente. Você pode, por exemplo, começar com um curso de inglês mais em conta
e depois evoluir para um curso técnico ou superior. E tudo isso enquanto você vai trabalhando, ganhando experiência. Só depois você vai precisar aplicar para o visto permanente. Durante todo esse período, você já vai estar trabalhando e estudando no país. Em alguns programas, você ainda precisa de uma oferta de emprego para conseguir a residência permanente. Então, é interessante utilizar esse tempo do visto de estudante para aumentar a sua rede de contatos e ir se tornando qualificado para as vagas de interesse. Essa é a hora de sentar e bolar seu plano. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os programas de migração de cada um desses países, caso vocês queiram saber mais detalhes. Só na Austrália são mais de 214 profissões que se qualificam para o visto de residência permanente. São várias oportunidades que você pode fazer parte. Profissões como programador, engenheiros em geral, químico, biólogo marinho, agricultor, coreógrafo, dentista e muitas outras profissões. E seja esperto. Além das profissões de interesse, escolha áreas que o governo tem interesse de patrocinar e regiões que são mais fáceis de ter o visto aprovado. Elas são chamadas de áreas regionais na Austrália e áreas provinciais no Canadá. São cidades ou estados que têm interesse de aumentar sua população e seu desenvolvimento, trazendo gente boa para morar e trabalhar lá. Cada cidade tem seu programa específico com os seus próprios requisitos, mas geralmente eles são menos concorridos do que os programas federais, que são para o país todo. Alguns desses programas ainda permitem que você se qualifique com menos experiência ou que inclua o seu tempo de estudo contando como experiência. Sei que você deve estar pensando que é muito difícil conseguir esses vistos permanentes. Sim, você precisa correr atrás para se qualificar para qualquer um deles, independente do país. Mas não é impossível, milhares de pessoas já conseguiram. O Brasil foi a segunda maior nacionalidade não europeia que mais conseguiu o visto de trabalho na Irlanda em 2018 e 2019. E esse número só vem aumentando a cada ano, praticamente dobrando. Também no caso da Irlanda, o que mais acontece é o brasileiro ir atrás da cidadania europeia quando está morando lá, porque assim o processo fica muito mais fácil. Nesse caso, com a cidadania, você não precisa de visto nenhum e pode trabalhar normalmente em qualquer lugar da Europa. E é muito mais comum do que você imagina. Cerca de 15% da população brasileira tem direito à cidadania italiana. São mais de 30 milhões de descendentes de italiano no Brasil, de acordo com essa reportagem aqui de 2018. E esse número aumenta mais em alguns estados, como é o caso do Espírito Santo, por exemplo, onde eu nasci. Estima-se que 70% da população tem direito a essa cidadania. Seu parente italiano pode ser o tataravô do seu tataravô, que mesmo assim você tem direito. Já pensou que você pode ser cidadão europeu e nem sabe? Eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando quem pode pedir a cidadania e como faz para conseguir. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal para você ficar por dentro de tudo aí nos próximos vídeos. Deixa sua curtida aqui embaixo e obrigado por assistir. Tamo junto!